Já estamos vendo aqui a cara do nosso. A cara estranha do nosso amigo Pedro Loz, ou Luz, não sei como fala sobre o sobrenome dele, do Ciência Todo Dia. Um videozão para nós reagir do. Mais um aí do canal Ciência Todo Dia, com muitos vídeos curiosos de ensinamentos. Esse daqui é mais uma. Será que é um vídeo mais voltado à teoria? Porque o título dele é Esse é o futuro dos computadores? Interrogação. Então, deve ser aí algo meio que envolvendo teoria. O que vai acontecer com os computadores daqui para frente? Isso é realmente uma pergunta que eu não consigo responder. Os computadores, de fato, PCs, não mudaram muito, né, nos últimos anos. Criaram-se outros dispositivos, né, tipo smartphone. Mas os computadores em si não mudaram muito mais. Bora ver então o que tem nesse videozão aqui? Em 1965, o engenheiro e cofundador da empresa Intel, Gordon Vou aumentar um Moore, pouquinho fez mais. uma previsão em uma entrevista para uma revista de eletrônicos. A previsão que o Moore fez entrou para a história e ficou conhecida como a Lei de Moore. Ele disse que o tamanho de transistores em computadores deveria diminuir aproximadamente pela metade a cada ano. Transistores são a parte mais essencial dos computadores modernos. Então, o que a Lei de Moore diz é que os computadores devem dobrar Isso aí de eu tô capacidade ligado. computacional a cada ano. E para um palpite feito sem pensar muito durante uma entrevista casual, a Lei de Moore é assustadoramente precisa. Desde 1970, o tamanho de transistores diminuiu pela metade a cada 2 anos. O Moore acertou sua previsão. O ritmo, na prática, só foi ligeiramente diferente. Os pontos desse gráfico representam o tamanho de microchips entre 1970 e 2010, com a linha pontilhada sendo a previsão feita pela Lei de Moore. E a tendência é muito clara. Quase igual. O Moore previu corretamente a evolução do poder computacional. Mas mesmo sendo Brabo, preciso, né? a Lei Caramba. de Moore não é uma lei da natureza. Ela é um palpite muito bem feito sobre a futura indústria de computadores. Mas nem tudo que é bom pode durar para sempre. Transistores são Não. peças materiais físicas sólidas e, como tudo que é material, eles também são feitos de átomos. E nós estamos chegando no limite de tamanho para esses transistores. O primeiro transistor cabia E na aí vai palma da sua acontecer mão o quê? e hoje cabem 50 bilhões deles na área da sua unha. Hoje em dia o tamanho Mano, 50 bilhões de transistores na unha. Vai chegar. Realmente vai chegar uma hora que o transistor não tem como ser menor do que o átomo, né? Porque ele é uma peça, então não tem como um transistor ser um átomo, a não ser que alguém descubra isso. Enfim. de transistores já é medido em átomos, na escala de nanômetros. Mas não dá para fazer um transistor com um átomo só. Nós estamos Então. chegando no tamanho mínimo para o design de transistores, o ponto onde a Lei de Moore vai esbarrar nas leis da física. Em outras palavras, está ficando cada vez mais difícil diminuir um transistor pela metade, e logo vai ser impossível. Nós estamos vivendo no fim da Lei de Moore, pelo menos para Como que é computadores fabricado, tradicionais de produzido transistores um eletrônicos. transistor? Será Mano? que aí nós estaremos condenados a não termos Com microscópio? computadores melhores e mais rápidos? Existem outras possibilidades Outras para melhorar saídas, os né? Tem computadores. outras saídas. Por exemplo, computadores de luz. Sim, usando a luz, tipo a tela do seu celular ou de um laser. Essa é a ideia por trás da computação ótica, que tem como objetivo avançar o poder computacional humano usando luz ao invés de eletricidade. Inclusive, a computação ótica já tem um exemplo de sucesso, que é a internet, ou parte dela. É 1000 vezes mais eficiente transmitir informação via sinais de luz do que usando eletricidade. Fibra e por ótica, isso, no boa caso, não? parte da infraestrutura da internet é baseada em fibras óticas usando sinais de luz e não fios elétricos. Para deixar claro, computadores óticos não são feitos de fibra ótica, mas eles teriam a mesma vantagem que as fibras óticas têm em relação a mover grandes volumes de informação. Então, como o computador Isso de luz tornaria o funciona, computador muito mais e rápido? será que eles podem ajudar com o fim da Lei de Moore? Se esse tipo de assunto te deixa com uma certa incerteza do futuro, calma. Uma boa maneira de evitar essa sensação é estar por dentro do que o futuro pode oferecer para você. O que você acha de passar 5 dias imerso em aulas ao vivo e interativas com especialistas das áreas com maior demanda do mercado de tecnologia? Áreas como inteligência artificial, game development, robótica, desenvolvimento de software e cybersecurity. Acho que acaba do aqui. dia 1º ao 5 de julho. Mas não demore, porque as inscrições têm tempo limitado. Então pausa o vídeo agora e clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Não vou pausar não. Antes de entrar nos detalhes de computadores óticos, eu preciso responder algo que talvez esteja na cabeça de alguns de vocês. Tem outro jeito de dobrar o poder computacional além de usar transistores menores, que é fazer computadores maiores.
Então será que nós realmente precisamos de uma alternativa a computadores eletrônicos? Será que nós não podemos só fazer computadores maiores? Sim, mas fazer aí computadores maiores não é parte usual, do avanço né? da computação, especialmente da computação de uso industrial, como supercomputadores, como os de empresas como Pra uso OpenAI pessoal, e Google. isso não Eles usam funciona. quantidades enormes de poder de processamento para todo tipo de tarefa. E a tarefa que está recebendo mais atenção no momento é treinar inteligências artificiais através do aprendizado de máquina. O problema é que treinar IAs na escala de um chat GPT custa muito poder computacional, que custa muita energia. E por mais que dê sim para fazer computadores maiores, computadores eletrônicos não são tão eficientes assim. Chips de computador usam eletrônicos. Pausa, eu tava até vendo Era algum corte de podcast, não lembro agora, que comentava do assunto sobre o quanto grandes empresas, servidores, essas grandes empresas que têm muitos servidores para fazer alguma coisa, o quão isso está aumentando o gasto elétrico do mundo. Que esses computadores industriais, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais ou menos por aí, o que estava sendo discutido. Isso está aumentando o gasto energético demais do global, no geral. Eletricidade correndo através de condutores. Mas esse processo Não lembro gera de calor. qual foi o que E uma eu vi. boa parte da energia dos computadores é desperdiçada em calor. Então computadores eletrônicos precisam ser ativamente refrigerados quando eles estão funcionando. Aumentar a capacidade da inteligência artificial significa aumentar exponencialmente o poder computacional disponível Cybertrucks! e o número de dados disponíveis. O que custa energia. E que custa energia de forma ineficiente devido à produção de calor. Realmente existe espaço para alternativas a computadores eletrônicos na escala de supercomputadores. E é aqui que entram os computadores óticos, que não produzem calor como as correntes Computador elétricas de luz. produzem. Eu gostei e do talvez nome. venham com algumas outras vantagens ainda. Computadores óticos tiveram uma explosão Pô, computadores óticos, se você pensar, ele não esquentaria igual um computador convencional de hoje? Talvez, ele teria que ser bem diferente. O hardware dele teria que ser diferente, mas será que isso dispensaria muito essa parte de ventoinhas e questões de refrigeração no interesse nos geral? anos 90. E a pesquisa deles estava especialmente relacionada a inteligências artificiais. Por exemplo, esse artigo de 1993 mostra como um grupo de pesquisadores usou um computador óptico para criar uma inteligência artificial de reconhecimento facial. Em 1993! Que para algumas pessoas é 10 anos atrás, mas na verdade são 30 anos atrás. O grupo não usou computadores 10 de anos luz atrás? por acaso. Oi? Computadores óticos são bons em multiplicar matrizes. Matrizes são basicamente tabelas de números que seguem uma regra específica de multiplicação. Os detalhes de como multiplicar matrizes não importa. O que importa é que matrizes são muito úteis em várias áreas da computação, que vão desde o processamento de imagem até parte do treinamento de inteligências artificiais. Duas peças que uma IA de reconhecimento facial precisa. Melhorar a capacidade de multiplicar matrizes melhora todo o poder computacional humano. E computadores óticos são excelentes em multiplicar matrizes, até Pergunta. melhores do que computadores tradicionais. Por que isso Mas nunca como foi que computadores de utilizado luz até são tão hoje, bons assim, com matrizes? Para explicar isso, eu preciso de entrar nos maneira detalhes de usual? como um computador de luz É muito funciona. mais difícil E como um produzir? ponto de comparação, eu preciso explicar como os transistores eletrônicos de computadores tradicionais funcionam. Da forma mais resumida possível, um transistor é um dispositivo que controla a passagem de uma corrente elétrica com base em uma segunda carga elétrica. Ou seja, uma corrente elétrica só consegue atravessar um transistor se o transistor estiver alimentado por uma segunda corrente externa, chamada de corrente de controle. Basicamente, uma válvula de eletricidade ligada por eletricidade. A corrente elétrica que passa por um transistor pode ser associada a um bit de informação, um valor que pode ser 1 ou 0. Ou zero. Fazer computação é manipular esses uns e zeros associados às correntes passando pelos transistores. E isso é feito controlando o estado de um transistor com um outro transistor. Ou seja, a corrente É muito maluco, né? A gente pensar que tudo isso aqui que a gente mexe é só eletricidade transformada em informação. elétrica que decide o valor foda. de um transistor é determinada por um segundo transistor, que também pode ser 0 ou 1, e que por sua vez pode ser controlado por um terceiro transistor. E assim vai. Organizando eles do jeito correto, é possível criar um circuito elétrico que realiza operações lógicas e matemáticas, que é a base de um computador. E é possível fazer basicamente a mesma coisa com luz. Ainda não existe um modelo padrão de computador de luz como existe para computadores eletrônicos. Existem várias Por que formas não? diferentes de associar propriedades da luz com valores 1 e 0, e então manipular esses valores com o análogo óptico de transistores.
Por exemplo, alguns cristais óticos permitem ou não a passagem de luz de uma cor específica baseado em como ele está iluminado por uma outra fonte de luz. Ou seja, existem cristais que atuam basicamente como transistores, só que para luz. E é possível usar esses cristais para controlar o fluxo de luz da mesma forma que computadores controlam o fluxo de correntes elétricas. E é aqui que tem uma armadilha em computadores óticos. Se você tentar usar esses cristais óticos como transistores e imitar o design de um computador tradicional, o seu computador ótico não vai ficar bom. Computadores eletrônicos foram desenvolvidos pensando nas vantagens da eletricidade. A luz não é eletricidade. Nós precisamos levar em conta as propriedades únicas da luz para criar designs realmente úteis de computadores óticos. Como, por exemplo, uma das principais dificuldades dos computadores é que os fios conectando os diferentes transistores e chips de computadores nunca podem se cruzar. Se dois fios se tocarem, as correntes elétricas nos dois se misturam e isso vai causar ou um erro de computação ou um curto-circuito. Então tem que ter muito cuidado e usar muito bem as 3 dimensões do espaço para criar placas de computadores, o que impõe certos limites no design de como computadores eletrônicos vão ser construídos. E o mesmo não é verdade para o raio de luz. 2 raios de luz podem se cruzar sem um interferir no outro. Então, evitar que feixes de luz se cruzem não é uma preocupação de computadores óticos. Raios de luz também podem ser divididos e recombinados. É até possível mudar a trajetória de raios de luz dinamicamente durante um processo em um computador ótico. Que é... Pô, pelo jeito que ele fala, Não, do jeito que ele tá explicando aí, os computadores óticos teriam tudo para ser muito melhor do que o elétrico, mas a questão é, por que não... O que falta para isso acontecer? Porque realmente esses computadores atuais estão chegando no limite de processamento. Algo que é impossível em um fio condutor. E é justamente usando essas propriedades únicas da luz em designs pensados especificamente para luz que é possível criar computadores óticos melhores do que computadores eletrônicos. Pelo menos em algumas tarefas, como multiplicação de matrizes e alguns tipos de problemas de minimização. Que eu preciso deixar claro, são 2 coisas muito importantes na computação. Dificilmente computadores óticos vão substituir computadores eletrônicos em tarefas gerais, mas eles podem sim substituir certas funções de computadores clássicos, especialmente quando o problema precisa de um supercomputador poderoso, porque computadores de luz são mais eficientes e produzem muito pouco calor residual. E além disso, computadores óticos parecem a questão da refrigeração para vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, que é uma área extremamente importante da computação moderna. Se alguém criar um computador de luz realmente eficiente e realmente útil na prática, esse computador vai ser usado. Então por que nós ainda não usamos computadores de luz? Descontando aqueles computadores gamer cheios de luz RGB. Computadores óticos são uma tecnologia nova que só voltaram a receber bastante atenção com as... Só o mouse e o teclado que tem RGB por enquanto. Computadores óticos são uma tecnologia nova que só voltaram a receber bastante atenção com a explosão do interesse em inteligência artificial. E ainda existem muitas limitações no caminho da computação ótica prática. Por exemplo, ainda é relativamente lento converter informação eletrônica em informação ótica. Então é difícil fazer computadores eletrônicos e óticos conversarem entre si. Inclusive, os modelos já usados de computadores de luz gastam 1/3 da sua energia no problema de conversão entre luz e eletricidade. Outro problema é que a ideia ainda é nova. Então nós não temos certeza de quais são os melhores designs de computadores de luz. E ainda não existem tantos algoritmos prontos para resolver os problemas que os computadores óticos devem ser bons em resolver. É preciso tempo e testes para construir o tipo de conveniência que computadores eletrônicos já têm há décadas, como um design consistente que pode ser produzido em escala, e uma biblioteca de algoritmos já prontos para usar com computadores óticos. Atualmente, os melhores computadores de luz ainda são 300 vezes piores do que computadores eletrônicos equivalentes. O que parece muito, mas não é quando nós lembramos da lei de Moore. Então, pelo menos, mas já existe. É uma desvantagem, mas é também uma oportunidade. Enquanto computadores tradicionais chegaram no ponto de ter que brigar com as leis da física para ficarem melhores, computadores de luz são uma novidade com muito espaço para crescer. Se algo como a lei de Moore valer para computadores óticos, eles devem começar a evoluir mais rápido que computadores eletrônicos modernos. Se a capacidade de computadores óticos dobrar como a capacidade de computadores eletrônicos dobrou, computadores óticos devem se tornar uma tecnologia viável e útil até 2040, daqui a 30 anos. Pô, 2040 eu vou ter um PC gamer ótico, olha aí. Tô brincando, 2040 é só daqui a 16 anos. Tá todo mundo idoso já. Muito obrigado e até. Gente, já é 2024.
Pois é, né? O tempo passa rápido, né, Pedro? Eu já tinha ouvido falar muitas vezes dessa questão dos transistores, do problema do tamanho deles. O negócio é que eu nunca tinha ouvido falar dessa parada dos computadores óticos e achei impressionante. No futuro, nós vamos ter, se nós estivermos vivos até 2040, vamos ter PC gamer ótico, olha aí, ó. Eu nem sei, eu tô só brincando. Mas da hora, muito bom aí o vídeo do Ciência Todo Dia. Bora pro próximo react.